Oitavo ano, hoje nós vamos falar sobre o processo que levou o Brasil a se tornar um país independente. O Brasil independente é o título do capítulo de vocês, que se encontra no módulo 2, capítulo 7. Vamos lá. No período em que o Brasil era colônia de Portugal, a Inglaterra era um dos principais parceiros comerciais dos portugueses. Nessas trocas comerciais, os ingleses forneciam produtos manufaturados e os portugueses as mercadorias produzidas nas colônias, como açúcar e algodão. Os dois países tinham inclusive um acordo, o Tratado de Panos e Vinhos, que definia as regras para o comércio de vinho e azeite dos portugueses e de tecido dos ingleses. Contudo, esse comércio entre portugueses e ingleses foi afetado pelas políticas de Napoleão Bonaparte, governante francês. Com a intenção de fragilizar a economia inglesa, em 1806, Napoleão declarou o bloqueio continental, proibindo outros países de comercializar com a Inglaterra. Dessa maneira, o governante de Portugal, D. João, se viu em uma situação complicada, pois ao mesmo tempo que o comércio com os ingleses era fundamental para a economia portuguesa, ele corria o risco de ter seu território invadido por Napoleão. Assim, para resolver esse impasse, D. João resolveu vir ao Brasil com parte da corte portuguesa, transferindo a sede do governo para a colônia. Em 1808, cerca de 4.500 pessoas desembarcaram no Rio de Janeiro. A transferência da corte portuguesa para o Brasil causou diversas mudanças no cotidiano colonial. O fluxo de pessoas e mercadorias na cidade aumentou e muitos costumes portugueses foram incorporados pela elite, como no caso das vestimentas europeias. Uma das principais medidas tomadas por D. João ao chegar ao Brasil foi assinar um decreto autorizando a colônia a comercializar com outros países, acabando com o exclusivo comercial. Em 1815, se encerraram as guerras napoleônicas e foi solicitado a D. João que retornasse a Portugal. Contudo, muitas estruturas administrativas já estavam consolidadas no Brasil e isso dificultou o retorno imediato da autoridade portuguesa. Assim, D. João estabeleceu um novo status político para o Brasil, que passou a ser considerado Reino Unido de Portugal e Algarves. A vinda da corte portuguesa para o Brasil fez com que a cidade do Rio de Janeiro exercesse um protagonismo em relação às outras regiões do Brasil. Os gastos da corte causaram um aumento nos impostos, o que gerava insatisfação em grande parte da população do país. Na região do Nordeste, no início do século XIX, a situação estava crítica, pois a queda da exportação açucareira e uma seca intensa gerou uma grave crise econômica. Nesse contexto, a elite de Pernambuco passou a reivindicar maior participação no governo, buscando mais representatividade nas decisões. Setores da população também aderiram a esse movimento de forte caráter anti-lusitano. No início do século XIX, ideias liberais inspiradas no iluminismo e na Revolução Americana já circulavam na região e deram fundamentação às reivindicações dos rebeldes. A Revolução Pernambucana teve início em 1817, com a tomada de poder pelos revoltosos e com a instituição de um governo republicano na cidade do Recife. O movimento foi difundido para outras regiões do Nordeste, como Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, e teve como um de seus líderes Frei Caneca. Pessoas de diversos grupos sociais se mobilizaram contra o domínio português, setores militares, comerciantes, artesãos, religiosos e proprietários de terras. O movimento durou cerca de 70 dias e foi desestabilizado pelas forças portuguesas. Com a corte portuguesa vivendo no Brasil, uma grave crise político-econômica se desenvolveu em Portugal. Os motivos que causaram essa situação foram a ausência de um governo central em Portugal, já que D. João se encontrava no Brasil, e o fim do exclusivo comercial, que diminuiu os lucros dos portugueses. Assim, em 1820, pressionado principalmente por grupos de comerciantes e militares, o governo português convocou uma assembleia, conhecida como Cortes de Lisboa, com o objetivo de aprovar uma nova Constituição ao país. O grupo político que liderou o movimento era adepto das ideias liberais, ou seja, desejava limitar os poderes do rei. Por isso, esse movimento de tentativa de renovação política foi chamado de Revolução Liberal do Porto. Em meio às discussões, muitos deputados portugueses reivindicavam o retorno imediato de D. João ao Portugal. Cedendo à pressão, o governante resolveu deixar o Brasil e voltou ao seu país em 1821. A Constituição portuguesa foi então aprovada com algumas limitações ao poder do rei. No Brasil, D. João VI deixou seu filho, D. Pedro, como príncipe regente. Mesmo com o retorno de D. João VI, deputados portugueses não aceitaram a permanência de D. Pedro no Brasil. Eles também exigiram o retorno do príncipe, que era herdeiro do trono português.
O regente, porém, não tinha intenções de regressar a Portugal, visto que tinha estabelecido muitos laços políticos no Brasil. Assim, a data de 9 de janeiro de 1822, quando ele assumiu publicamente o compromisso de ficar no Brasil, ficou conhecido como Dia do Fico. Pouco a pouco se configuravam as condições políticas que resultariam na independência do Brasil. Ao declarar sua permanência no Brasil em janeiro de 1822, Dom Pedro passou a tomar uma série de decisões que demonstravam autonomia diante dos interesses de Portugal. Ele expulsou do país militares que não aceitaram suas ordens e que não juraram fidelidade ao seu governo. Criou um novo ministério liderado por José Bonifácio e decidiu convocar uma Assembleia Constituinte para realizar alterações na legislação do país. No mês de setembro, autoridades portuguesas enviaram cartas a Dom Pedro, reprimindo-o por suas ações e solicitando seu retorno imediato ao país. O príncipe regente, porém, não aceitou as determinações e declarou oficialmente a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Os portugueses não aceitaram facilmente a independência do Brasil e executaram fortes resistências militares ao novo governo instituído por Dom Pedro I. Esses conflitos que ocorreram entre 1822 e 1823 ficaram conhecidos como Guerras de Independência. Agora, independente, o Brasil definiria como seria a sua forma de governo. E ficou estabelecido que o Brasil seria um regime monárquico, ou seja, permaneceria com um único líder e seria, então, o imperador Dom Pedro. Interessante é pensarmos que, apesar de independente, o país continuava nas mãos de estrangeiros. Para a coroa portuguesa, os indígenas, de modo geral, eram considerados inferiores e deveriam se submeter às autoridades do governo. No final do período colonial, essa submissão consistiria em fornecimento de mão de obra e incorporação das terras indígenas ao território oficial brasileiro. No entanto, a mão de obra no Brasil, no final do período colonial, era predominantemente de origem africana. Com a independência oficializada em 1822, a situação desses grupos sociais não sofreu alterações. Os povos indígenas não foram considerados cidadãos nem foram citados pelas legislações do Brasil independente. Os escravizados, por sua vez, continuaram vivendo no mesmo regime de trabalho escravista. Durante praticamente todo o período imperial, o Brasil ainda seria marcado pela escravidão e pela exploração das populações de origem africana. É isso, pessoal. Daremos continuidade à matéria, fazendo exercícios. Qualquer dúvida estarei à disposição. Bons estudos.